Seu para a igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Tão bom, né, quando Deus confirma a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Orabachuri andarai, alabaçou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1, vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Tome o seu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Meus amados, esse texto, o Senhor me deu hoje essa palavra, eu comecei a meditar, a refletir, e é interessante, voltando um pouquinho, nós bem sabemos que o reino de Israel, ele foi, após a morte de Salomão, dividido em dois: o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Por causa de Roboão, porque ele quis continuar oprimindo o povo, aumentando os impostos, então houve o racha, a divisão do império. Mas o reino do norte, o reino de Israel, os reis que vieram e sucederam, sempre foram reis que não tinham muito temor a Deus, foram reis desobedientes, foram reis que colocaram o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade em primeiro lugar e não valorizaram a palavra do Senhor, se perverteram, se contaminaram com a idolatria, e Deus sempre levantando profetas para poder exortar, para poder falar com o seu povo, mas eles não deram ouvido à profecia, à palavra de Deus. Então, no ano 722 a.C., Deus permitiu que a Assíria se levantasse e destruísse, conquistasse todo o território, então, desse reino do norte, o reino de Jerusalém. Restando, então, o reino do sul, o reino de Judá. Neste outro reino, muitos reis foram reis obedientes. Muitos desses reis que passaram ao longo da história, da trajetória de Judá, foram reis que temiam a palavra de Deus, e outros não, mas alguns valorizaram. Mas ao longo do período dos séculos e dos anos, alguns se perderam durante a sua caminhada e também se contaminaram com
as idolatrias, se contaminaram, se deixaram levar pela sua própria vaidade, pelo seu próprio ego, e Deus sempre levantando profetas, mais uma vez, para exortar. E aí foi falado sobre o profeta Jeremias, que Deus vai levantar, mais ou menos neste período, para poder anunciar o cativeiro. Deus vai dizer assim, Israel já tinha sido destruído, agora nós estamos falando do reino de Judá. E Jeremias ele vai profetizar nesse período, dizendo que Deus iria levantar um império. E Deus ele levantou esse império. E Deus disse, se vocês não voltarem, esse império vai se levantar e vai destruir vocês. E vocês vão ficar no cativeiro por 70 anos. Veja que o cativeiro ele tem começo, meio e fim, porque Deus ele sempre está e esteve e está até hoje no controle de todas as coisas. Aquilo que eu passo, as provações que nós passamos, saiba você que teve começo, tem meio, mas também vai ter fim. Aleluia! O deserto não é para sempre, a provação não é para sempre, mas ela vai chegar ao fim na sua vida. Então Deus levanta o profeta Jeremias e passado algum tempo, sim, vai levantar o império da Babilônia, e o rei Nabucodonosor, que está à frente desse império, vai então empreender uma guerra, uma luta contra o reino de Judá. E no ano 605, antes de Cristo, ele vai atacar pela primeira vez o reino de Judá e vai levar consigo para a Babilônia os sábios, os inteligentes, os jovens que tinham grande perspectiva de vida, de futuro, pessoas sábias e inteligentes. Ele, nesse primeiro empreendimento, nesse primeiro ataque, ele leva essas pessoas, e dentre essas pessoas está aquele que nós conhecemos muito bem, o Daniel, junto com seus 3 amigos, o Ananias, Misael e Azarias, que nós bem conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão nessa primeira leva. Passado 8 anos, Nabucodonosor novamente vai atacar o reino do sul, o reino de Judá, mais ou menos 597 a.C., e nesse novo empreendimento, nessa nova luta, vai levar mais ou menos 10.000 homens, que ele vai tirar do império de Judá e vai levar para a Babilônia como cativo. E dentre este grande número de pessoas está o Ezequiel. Passado 11 anos, chegamos então ao ano 586 antes de Cristo, ele vai atacar pela terceira vez, e nessa terceira vez vai haver a destruição total da cidade, inclusive a destruição do templo em Jerusalém. E por que eu trouxe essa informação? Para poder contextualizar você, lembrar você acerca deste contexto que nós lemos. Se nós formos voltar no capítulo 1 de Ezequiel, no capítulo 1, o versículo 1, diz que ele estava à beira do rio Quebar. E ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. E nós conhecemos Ezequiel como profeta Ezequiel. Mas ele não nasceu aos olhos humanos para ser profeta. Ele nasceu para ser sacerdote. A sua linhagem é uma linhagem sacerdotal. O seu pai, o Buzi, que assim a Bíblia chama, era sacerdote. E ele foi instruído desde a sua infância a ser sacerdote também. Ele foi ensinado no caminho, assim como tem a palavra de Deus que fala, ensina o menino no caminho em que deve andar. Ele foi ensinado no caminho, foi levado para o templo, para quê? Para poder aprender, porque aos 30 anos de idade ele iria assumir o cargo, o ofício de sacerdote dentro do templo, na casa do Senhor. Então seu pai vai sempre levá-lo, sempre conduzi-lo para o templo, para que ele pudesse aprender acerca da lei, da palavra de Deus, para poder aprender a como manusear, o que tinha que fazer, o que não fazer, aprender o ofício de sacerdote. E nós bem sabemos que o sacerdote é aquele que pega as demandas do povo e apresenta a Deus.
Ele pega as ofertas, ele pega os sacrifícios e oferece a Deus. E o profeta é aquele que pega a mensagem de Deus, ou melhor, recebe a mensagem de Deus e comunica ao povo. Essa é a diferença do sacerdote para o profeta. Então, Ezequiel, ele cresce, gerando sempre essa expectativa nele de que eu estou sendo ensinado para ser um sacerdote. Eu estou sendo instruído para ser um sacerdote. Quando eu fizer 30 anos, eu vou assumir o cargo. Eu vou assumir a função de sacerdote no templo, servindo a Deus como sacerdote. Ele foi criado, gerado assim todos os dias, com essa expectativa de chegar aos seus 30 anos de idade e assumir essa função. Mas no meio do caminho algumas coisas aconteceram. Aos 25 anos, ele é levado cativo. Aos 25 anos, o rei Nabucodonosor vem na cidade dele, leva 10.000 pessoas e Ezequiel estava um jovem sonhador, um jovem que estava estudando, se preparando para assumir uma responsabilidade dentro da casa do Senhor. Mas aí veio o império babilônico e arrancou o sonho de Ezequiel. E trazendo uma aplicação para as nossas vidas, quantas vezes nós também, quantos sonhos você já não fez? Quantos planos os seus pais já não fez para você? Meu filho vai ser médico, minha filha vai ser advogada, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo outro. E nós crescemos com essa expectativa em nós, que eu preciso honrar o meu pai, preciso honrar minha mãe. Muitos de nós crescemos assim, os mais jovens, aonde os pais tentaram até mesmo, até uma discussão, mas idealizar nos seus filhos aquilo que talvez os pais não conseguiram ser. Mas o fato aqui é que talvez hoje você não esteja vivendo o que você sonhou. Talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que você estudou para viver. Talvez hoje você não esteja vivendo aquilo que você se empreendeu, o seu esforço, às vezes noites em claras. E talvez você hoje não esteja vivendo isso. Talvez você olhe para o retrovisor da vida e disse, poxa, todos os meus sonhos parece que morreram. Eu só estou vivendo um momento de dor, momento de perdas, momentos de desespero, de frustração. Talvez todos os seus sonhos morreram, assim como os sonhos de Ezequiel. Mas saiba que talvez hoje você não esteja vivendo o que você sonhou, mas tenha a certeza de que você está exatamente no lugar que Deus deseja te usar. Ezequiel precisou que os seus sonhos morressem para que os sonhos de Deus pudessem ser realizados na vida dele. Ele queria ser sacerdote, mas Deus queria um profeta. Ele queria servir no templo, mas Deus queria alguém para servir no meio do povo, no meio da multidão, para profetizar. E muitas vezes assim é na minha vida e na tua vida. Sonhos pessoais às vezes precisam morrer. Vai causar dor, vai machucar, vai frustrar, vai nos decepcionar. Mas muitas vezes é preciso que os nossos sonhos pessoais morram para que os sonhos de Deus se realizem na nossa vida. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor, os projetos, os propósitos de Deus são perfeitos. Aleluia. Então, chega aos 30 anos de idade, Ezequiel capítulo 1, no verso 1 ainda. O texto diz que ele está no meio dos cativos. 5 anos depois se passaram. E ele está conjecturando quem sabe andando à beira do rio Quebar, caminhando, e quem sabe refletindo, quem sabe pensando, poxa, esse ano eu fiz 30 anos, e era exatamente esse o ano que era para eu estar lá no templo servindo, era exatamente esse o ano que era para eu ter assumido aquela responsabilidade que eu me preparei tanto, que eu estudei tanto, que às vezes eu abri mão de estar com os coleguinhas lá brincando para poder estudar. Às vezes tive que abrir mão de coisas para poder me preparar. Mas olha onde eu estou hoje, cativo, um escravo.
Tinha uma certa liberdade, mas uma liberdade enganosa. Porque o Império Babilônico ele era assim, ele pegava as pessoas, você tem aqui uma certa liberdade, mas o Deus para você servir é esse, a sua limitação de território é esse, você pode transitar, pode empreender, fazer o que você quiser, mas tem um limite, é uma falsa liberdade. E muitas vezes o inimigo quer colocar em mim e você essa falsa liberdade, essa falsa sensação de liberdade. Não fui criado para seguir regras. A palavra de Deus são cheias de regras, são costumes. E às vezes a gente quer se rebelar. É a falsa liberdade que o inimigo quer colocar na nossa mente muitas vezes. Mas fato é que agora, conjecturando ele está lá à beira do rio Quebar, quem sabe lembrando da sua história, da sua trajetória. Não era para eu estar aqui, mas era para eu estar em Jerusalém. Não era para eu estar aqui na Babilônia, mas era para eu estar lá, junto com a minha família, junto com os meus, servindo na casa do Senhor, servindo no templo. Mas é exatamente nesse momento que ele está caminhando à beira do rio Quebar, que a palavra de Deus vai nos dizer que os céus vão se abrir sobre Ezequiel, e ele vai ter visões da parte de Deus. É no meio da dor que Deus ele se revela para mim e para você. Às vezes a gente quer que Deus se revele na bonança, ele pode se revelar. Ele é todo-poderoso, é conforme ele quer. Mas muitas vezes na nossa vida ele vai se revelar no momento da dor, é no momento da porta fechada, é no momento da decepção, é no momento que você quer largar tudo, aí ele se revela. Porque Ezequiel, agora, algum tempo depois, Deus vai dar essa visão para ele. E o primeiro versículo que me chama muita atenção aqui, Ezequiel 37, o versículo 1, a primeira informação clara que o texto nos deixa é que foi a mão do Senhor quem pegou Ezequiel e colocou no meio de um vale. É uma visão. Mas é a mão do Senhor quem coloca ele no meio do vale. Ezequiel não queria estar no vale. Ezequiel não queria estar na Babilônia. Eu trouxe essa informação aqui porque o Ezequiel 37, a gente se prende ao vale, mas ele parece a história de Ezequiel. Parece não, ele é a história de Ezequiel, a história de vida de Ezequiel também. Embora nós saibamos que a questão dos ossos secos representa o estado espiritual, a condição espiritual de Israel, que estava seca, sem vida, sem esperança, sem futuro, sem perspectiva de futuro. Mas perceba que é a mão do Senhor quem pega o profeta e coloca no meio do vale. Talvez você não queria estar no lugar que você está hoje. Talvez você não queria estar vivendo a situação que você está vivendo hoje, mas foi a mão do Senhor quem te colocou aí, para Ele poder se revelar a você, para Ele poder revelar mistérios para a sua vida, para Ele revelar os propósitos, os planos que Ele tem para realizar na sua vida. Foi assim com Jesus, lembra? Após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E muitas vezes nós também somos conduzidos ao deserto. Se eu perguntar quem quer estar no deserto, ninguém quer estar. Quer estar o quê? Na churrascaria. Quer estar na bonança. Mas ninguém quer estar no deserto, ninguém quer estar no vale. Mas às vezes é preciso que a mão do Senhor nos coloque lá, para que haja um tratamento, para que haja um lapidar da parte de Deus em nossas vidas, para que haja a revelação de Deus, o propósito que Ele tem para nós. Ele deseja se manifestar para nós, mas muitas vezes no nosso comodismo, nós não somos capazes de ouvir a voz de Deus. E aí muitas vezes é preciso que a mão do Senhor nos coloque no meio do vale. Mas perceba que a visão que Ezequiel tem no vale é uma visão de morte.
É uma visão de osso seco, de algo sem vida, sem futuro. Essa é a visão. E muitas vezes, quando nós passamos lutas, quando nós passamos provas, essa é a visão que nós também temos. Olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, olhamos para frente, olhamos em volta e não vemos saída. Parece que estamos sozinhos. Mas quando a mão do Senhor colocou Ezequiel no meio do vale, essa mão não abandonou ele lá. A mão que te coloca no meio do vale, ela permanece lá. Ela não te coloca e te abandona, vai morrer aí, não. Mas a mesma mão que te conduz, pode estar causando dor, pode estar machucando, pode estar ferindo, mas está tratando e Ele está lá junto com você. A palavra de Deus diz no próximo versículo, o versículo de número 2, a primeira frase é assim: e me fez andar. Ezequiel não foi colocado no vale, nessa visão, para morrer, mas foi para andar, foi para se movimentar. E muitas vezes é preciso que Deus conduz alguns de nós para o meio do vale, para quê? Para fazer a gente andar, para fazer a gente crescer espiritualmente, para fazer a gente amadurecer, para fazer a gente pedir perdão, para fazer a gente se envolver na obra, para fazer a gente se movimentar, sair do lugar. Aleluia. Muitas vezes a mão do Senhor leva com um propósito, sempre é com um propósito. Aleluia. E o propósito é, se movimenta. Está no vale, mas se movimenta. Está no vale, está no deserto, está na tempestade, mas continue andando, continue se movimentando. Quem sabe conjecturando, é uma visão, eu estou reforçando isso, mas digamos que não fosse uma visão, e quem sabe alguém de fora olhando e dizendo assim: ah, Ezequiel está no vale, ele vai morrer, ele vai parar, ele vai desanimar, mas não, aí que ele continua andando. Aí que ele continua andando no meio do vale. É Deus dizendo para alguém nessa noite: tem alguém te observando, você no meio dessa prova, no meio dessa luta, no meio dessa tempestade, no meio desse vale de osso seco, e achando que você vai parar, achando que você vai desanimar. Mas a mão que permitiu, a mão que te colocou no vale, é a mão que te faz andar, é a mão que te sustenta, é a mão que manda provisão, é a mão que vai abrir a porta no momento certo, é a mão que vai curar no momento certo, é a mão que vai dar a vitória. Você não foi jogado lá. É claro que existem vales que a pessoa, às vezes, ela que entra, aí não é a mão. É ela mesmo que se joga no vale. Muitas vezes por desobediência. Aí está vivendo a consequência dos seus atos. Aí não é a mão de Deus, aí é a pessoa. Aí é preciso que se movimente ainda mais rápido para sair do vale que entrou. Mas existem momentos que é a própria mão de Deus. Então só sai do vale quando Deus colocar a mão e tirar. Então quando é que Deus vai colocar a mão e tirar? Quando a gente continuar fazendo aquilo para o qual Ele nos colocou lá. Quando a gente entender o propósito. Porque Ele coloca no vale para a gente entender um propósito. Então quando nós entender o propósito, quando nós formos lapidados, quando nós formos criarmos a estrutura e Ele olhar e dizer: está pronto, aí Ele tira do meio do vale. E muitas vezes é assim que o Senhor faz. Mas se você está no meio do vale, continue andando, continue se movimentando, porque a mão que te colocou lá, ela está te sustentando, está te dando saúde, está te dando força, todo dia renova as suas forças. Se você está aqui é porque Ele te trouxe, se você está aqui é porque Ele te conduziu. Aleluia, Ele não te coloca lá e te desampara, não, mas Ele está lá junto com você, e Ele sabe até onde você pode suportar. Ele conhece a sua força, Ele lembra, como diz o salmista, lembra que somos pó, Ele conhece a nossa estrutura. Aleluia.
E a mão que coloca, ela não te abandona. Aleluia. E me fez andar ao redor deles. Ezequiel, nessa visão, ele está andando ao redor dos ossos. Ele está andando em volta, ao redor. Ele foi colocado no meio do vale, ele está andando em volta, ao redor. Perceba que ele não está pisando nos ossos. Ele não está chutando os ossos. Mas ele está andando em volta. Porque é osso, está morto, está sem vida, está sem esperança, mas tem promessa de restauração. Não está enterrado, está sobre a face do vale. Enquanto está sobre a face do vale, pode até ser osso, pode até estar sequíssimo, mas ainda tem promessa de restauração. Tem muita gente pisando em osso. O que é o osso? É a pessoa que se afastou, saiu da presença do Senhor, e fulano se afastou. É osso, vão pisar? Não, tem promessa para voltar para a presença do Senhor. Pode ter saído da presença, mas ainda tem promessa de restauração. Talvez o teu filho, talvez a tua filha hoje esteja na condição de osso, sem vida, espiritualmente falando, mas tem promessa de restauração. Quem sabe a tua esposa, o teu esposo, eu não sei, um parente, um familiar, pode estar na condição de osso, mas enquanto estiver sobre a face do vale, ainda há esperança, ainda há promessa de restauração. Aleluia! E muitas vezes existem pessoas que estão pisando no osso. Afastou, saiu da presença, não quer nada com Jesus. Não quer nada com a igreja, com a obra do Senhor. E está pisando no osso. E Deus está dizendo assim, ó, eu tenho promessa de restauração. Você está pisando na promessa. E aí muitas vezes as pessoas acabam se machucando. Por quê? Porque está pisando naquilo que tem promessa. Mas profeta que é profeta de Deus, ele pode até estar vivendo um vale de osso seco na sua vida, mas quando ele observa alguém que é osso, que está na condição de osso, ele estende a mão. Aleluia. Profeta que é profeta foi chamado para profetizar. Já tem muita gente aí para pisar. Já tem muita gente para humilhar. Já tem muita gente para enterrar. É osso, não tem vida, não tem jeito, é só jogar areia por cima. Mas Deus está levantando um exército de profetas para poder profetizar nessa geração. O Brasil parece que está vivendo um osso, é seco, mas existe um profeta, existem profetas, homens e mulheres de Deus, para profetizar nessa nação, para poder profetizar salvação, para poder profetizar avivamento sobre o Brasil, para poder profetizar sobre Inhaúma. Parece que em Inhaúma não tem jeito, é só vale de osso seco, está morta espiritualmente. Mas Deus colocou essa igreja para poder profetizar. Para profetizar, você profetiza na tua casa. Você profetiza na tua rua. Você profetiza no ambiente de trabalho, no local que você estuda. Deus te levantou para profetizar vida. Aleluia. Enquanto alguns querem enterrar os ossos, mas Deus te chamou para profetizar a vida. Cadê os profetas de Deus aqui nessa noite? Vamos profetizar a vida. Aleluia. Os ossos estavam expostos sobre a face do vale. Enquanto está exposto, tem promessa da parte de Deus. Pode ter afastado da presença, pode ter saído da presença. Quem você está orando, quem você está buscando, mas existe promessa de restauração. Aleluia. E aí continua dizendo, Deus, ele fala, na visão com Ezequiel no versículo 3, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E aí ele disse, Senhor, tu sabes. Muitas vezes Deus nos chama a enxergar além das circunstâncias.
Deus está dizendo para o profeta assim: profeta, olha, observe, eu te coloquei no meio para você andar em volta, agora observa e me responda, podem ressuscitar? E muitas vezes essa é a mesma pergunta que Deus faz para mim e para você. Eu posso mudar o cenário? Eu posso transformar? Eu posso curar? Eu posso salvar? E aí a gente olha a nossa volta e está tudo dizendo que não, o cenário é só de derrota. O cenário é só de desgraça, o cenário é só de decepção, é só de não. Muitos são os nãos, a circunstância. Mas o Senhor, Ele faz essa pergunta, não para a gente olhar para a circunstância, mas olhar além. E aí o profeta, ele vai dizer assim: Senhor, Tu sabes. Sabe por quê? Porque o profeta entendia que a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dEle. A última palavra não vem do médico, não vem do advogado, não vem do vizinho, não vem do patrão, não vem de ninguém dessa terra, mas ela vem do céu, ela vem do alto, ela vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. E aí, essa voz, esse Deus, essa mão, fala então para o profeta: profetiza, profetiza. E o versículo 7 diz assim: então profetizei como me deu ordem. Quem deu a ordem para profetizar foi Deus. Quem deu a ordem para você profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua saúde, é Deus. Não é o homem, não é o pastor, mas é Deus quem está dando a ordem. Profetiza, profetiza, porque Ele quer ver a nossa fé, porque Ele quer liberar a última palavra na nossa vida. Ele está dizendo: profetiza, além da circunstância, enxergue além. O cenário está dizendo que não, mas você não vai confiar no cenário, você não vai confiar na circunstância, mas você vai confiar naquele que está te dizendo: abre a tua boca e profetiza. É nele que nós devemos confiar. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Enquanto o profeta profetizava, houve um barulho, houve um ruído, e esse ruído é o ruído do milagre. Esse ruído era o ruído da restauração. Esse ruído, enquanto ele profetizava, era o ruído daquela mão agindo sobre os ossos, dando vida sobre aqueles ossos, colocando cada osso ao seu osso, dando nervo, colocando a carne, estendendo a pele. Se coloque de pé nesse momento. Glória a Deus. Para o que você precisa profetizar hoje? Para a sua vida? Para a vida do teu filho, da tua filha? Para a tua saúde? Para a tua área financeira, que as portas talvez estejam fechadas? Para o que você precisa profetizar hoje? Deus está dizendo: profetiza. Abre a tua boca e profetiza. No meio desse vale, no meio da circunstância adversa, no meio do cenário adverso, nós somos chamados como profeta de Deus para profetizar. E enquanto você profetiza, barulho está acontecendo, barulho no mundo espiritual. Talvez a gente não vai ouvir aqui, pelos ouvidos da carne, pelos ouvidos humanos, talvez você não vai ouvir esse barulho, mas enquanto você profetiza, no mundo espiritual está acontecendo um ruído, está acontecendo um barulho, cadeias estão sendo jogadas por terra. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Enquanto oravam, enquanto cantavam, houve um terremoto de Deus, e as cadeias foram abertas. Enquanto nós profetizamos, vai haver milagre na tua casa. Eu quero aqui, antes de orar, eu quero perguntar a você
que talvez esteja na condição de osso. Talvez você entrou aqui na condição de osso. Pastor, eu estou como esse osso, morto espiritualmente, sem vida espiritualmente, sem rumo, sem perspectiva de vida. Mas hoje, essa mão poderosa de Deus está dizendo assim para você: eu quero te dar vida, eu quero te restaurar, eu quero te colocar de pé. Se há alguém aqui nessa noite que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, faz assim com a sua mão, faz assim um sinal para eu poder ver, e vem aqui na frente, venha receber essa vida, venha receber essa vida, aleluia, glória a Deus. E se você chegou aqui, talvez não na condição de osso, então você chegou na condição de profeta. Então nós vamos orar nestes minutinhos, e você vai profetizar sobre alguma área da tua vida, aquilo que você está vivendo, que hoje é um vale de ossos secos. Eu não sei, talvez é a saúde, talvez é o filho, talvez é o marido, a esposa, eu não sei, mas você vai profetizar a vida. Eu quero chamar aqui o Ministério de Louvor para louvar, e nós vamos orar, aleluia. Você não vai ficar apenas ouvindo a minha voz orando, mas você vai orar aí no seu lugar. Se você quiser vir aqui à frente, tudo bem, mas no seu lugar mesmo, você vai profetizar vida, vida na tua casa, vida na tua família, vida na tua rua, vida no teu trabalho, aleluia. Senhor Deus e Pai, profetiza em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, porque o Senhor estou contigo, me honrarei do que os seus lábios falarem. Quando profetizarem, profetiza com autoridade. Diga minha palavra com verdade. Ela é força, ela é vida, ela é poder. E esses ossos secos viverão, 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 viverão. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós profetizamos, ó Pai, profetizamos vida dentro da casa dos teus filhos.